Bom, então o curso, como eu falei, ele se divide basicamente na parte de integração de funções de uma variável real e no cálculo diferencial de funções de várias variáveis, né? Então aqui são funções da reta na reta, aqui funções de R2, R3, Rn em R. Tá? Então, a gente começa falando da parte de integração. Bom, para falar de integração, a gente começa entendendo o conceito de primitivo. Tá? Bom, o que significa uma primitiva de uma função real, né? Então, vamos pegar aqui uma função f aqui, definida da reta na reta, uma função real. Já está visto aqui, mas vamos enfatizar, né? Uma função real. Bom, a primitiva, ela é o processo contrário da derivada, encontrar a derivada de uma função, né? A primitiva consiste em encontrar uma função que eu derivo e dê essa função f aqui. Então, a gente coloca aqui uma primitiva para a f, é uma função f grande, com o mesmo domínio, né? No caso eu coloquei de R em R, mas pode ser qualquer subconjunto da reta, né? Em geral a gente trabalha com intervalos. Tá ok. Eu derivo ela, coincide, a derivada dela coincide com a f pequena aqui para todo x no domínio. No caso aqui eu coloquei R. Então, uma primitiva é uma função que satisfaz isso. Por que eu coloquei uma primitiva? Porque a gente tem, dada uma função, a gente tem infinitas primitivas. A gente tem, vou pegar aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a cosseno de x, então, vamos pensar, qual é a função que eu derivo e dá o cosseno. Então aqui é o processo contrário da derivada. Eu não quero derivar o cosseno. Eu quero encontrar a função que eu vou derivar e a derivada dela dê o cosseno. Então o cosseno é a derivada de qual função? É a derivada do seno. Então se eu considerar essa função aqui, f de x igual a seno de x, tá ok? A derivada dela, f de x, é cosseno de x, que é a própria f de x. Bom, ainda não respondi a questão do uma, né? Não coloquei a primitiva. Uma porque ela não é única. Se eu considerar f1 de x igual a cosseno de x mais 2, por exemplo, o mais 2 não está no argumento do cosseno, tá? Fora. Então, a hora que eu derivo essa f1 também, bom, a derivada, perdão, é seno, desculpa. Eu li aqui o cosseno é o seno, né? Seno. A hora que eu derivo o seno de x, eu vou ter o cosseno de x, a derivada da constante é zero. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui também é f de x. Então, observa que a hora que eu falo de uma primitiva é porque ela não é única. Eu tenho, no fundo, aqui esse argumento que eu coloquei aqui vale sempre, né? Basta eu pegar uma primitiva e somar uma constante. Tá? Então, por isso eu já tenho infinitas primitivas, né? Porque eu tenho infinitos números reais. Tá? Então, a hora que a gente fala, bom, encontrar uma primitiva, ela não é única, eu tenho infinitas. Claro, se eu der uma condição, uma certa condição, né? Ó, se
quisermos encontrar uma primitiva de f de x igual a cosseno de x, que satisfaz, encontrar uma primitiva, vou chamar aqui f grande, ou f2 grande, de f, que satisfaz f2 de 0 igual a 3, né? Então, não tem jeito, a gente tem só a f2 de x, ela é seno de x mais 3, porque na hora que eu calculo no zero tem que dar 3. Aí sim eu acabo tendo uma única função que satisfaz isso, que é a derivada dela da função cosseno. Mas eu estou colocando uma condição, que ela passa nesse ponto. Por quê? A hora que eu olho a primitiva, ou as primitivas, elas são, no fundo, translações da outra. Por exemplo, se eu tenho aqui x, y, a função seno de x, né? Vou pegar aqui só no intervalo menos π, menos π sobre 2, menos π, 0, π sobre 2, π. Então, menos 1 e 1. Opa, perdão aqui, né? Menos 1 e 1. Então, o gráfico do seno é uma coisa desse tipo aqui. Claro que ele é infinito, né? A hora que eu... Então, esse aqui é o gráfico da f de x igual a seno de x. Bom, a hora que eu coloco f1 de x igual a seno de x mais 2, no fundo, o que eu fiz? Eu estou trasladando esse gráfico das unidades para cima. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o eixo. Aqui vai parar no 3. Menos 1 e parar aqui no 1. Certo. Então, o que está acontecendo? Isso aqui. Eu estou só transladando, né? Então, se eu fazer isso, essa aqui é f2 de x igual seno de x mais 2. Então, no fundo, a hora que eu ponho uma condição desse tipo, que num dado ponto, ou um dado ponto do plano tem que pertencer ao gráfico da função, aí sim eu estou pedindo a unicidade. Tá? Bom, mas eu coloquei a questão que eu falei uma primitiva. Eu já vi que se eu pego uma primitiva, por exemplo essa, e somo qualquer constante, eu tenho uma primitiva. Agora a pergunta é, será que estão aqui todas as primitivas? Né? Ou seja, se eu pegar essa função e somando constantes, eu obtenho todas as primitivas da função cosseno? Vou colocar aqui a pergunta. Então, o que a gente viu ali, que se a f grande é uma primitiva para f pequeno, então, se eu pegar a f e somar com qualquer constante, se é um número real, essa função é uma primitiva
primitiva para f pequeno. Então, isso a gente viu. A pergunta aqui é o seguinte: bom, será que qualquer primitiva para f pequeno é dessa forma? É essa primitiva mais alguma constante? Se g é uma primitiva para f pequeno, então g é a f grande mais uma constante? Essa é a pergunta, né? Porque aí se a gente caracteriza o conjunto de todas as primitivas para a função f pequeno. Bom, depende. Quase que verdade. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é que a gente precisa de uma condição para valer isso, tá? Bom, qual é essa condição? Vamos ver primeiro esse exemplo aqui. Vamos pegar a função, considere a função f grande de x igual a 1 se o x for positivo e menos 1 se o x for negativo. Tá? Bom, a derivada dessa função, ela é, bom, a derivada disso aqui para x positivo é 0, a derivada disso aqui para x negativo é 0. Ela é 0 para todo x aqui real diferente de 0. Que é o domínio dessa função, né? Observa que 0 não está. Bom, o que a gente sabe, se eu considero g de x igual a uma constante, ou vamos dar um número para isso aqui, g de x igual a 2, então g' de x é 0 para todo x. Vamos considerar aqui no mesmo domínio um asterisco, reais diferente de 0. Mas eu não consigo, né? G de x ou f de x é diferente. Ela é diferente de g de x mais uma constante, qualquer que seja ser real. Por quê? Se eu somar qualquer constante aqui, eu tenho uma função constante. Essa função não é constante. Essa função ela é 1 se x for positivo e menos 1 se x é negativo. Então, o que acontece? Eu estou com duas funções, essa e essa, que tem a mesma derivada. E uma não é a soma da outra mais uma constante. Tá? Bom, qual que é o problema aqui? Por que que não vale isso? Nesse caso não vale. Não vale por causa do domínio. O domínio da função que eu estou considerando aqui não é um intervalo. Tá? Se for um intervalo, aí vale isso aqui. Mas aqui não é. Tá? Por quê? Ó, então vamos colocar lá. Vou até escrever como teorema. Se f pequena de I em R, ou melhor, né? Vou considerar duas aqui. Seja fg, funções aqui de um intervalo em R, vou colocar aqui tá entre parênteses, e intervalo, seja fg, primitivas de uma função f. F pequeno. Então, g de x é igual a f de x mais uma constante c para todo x pertencente a f.
Certo que eu estou colocando aqui intervalo, né? O R asterisco não é intervalo. Então, as coisas são diferentes. Então, bom, por que vale isso, né? Vamos colocar aqui. Fato. Vamos derivar x de f mais g de x. Bom, a derivada, perdão, f menos g. Ou g menos f. Vou colocar aqui g menos f. F de x. Bom, derivada da diferença é a diferença das derivadas. Isso aqui é g' de x menos f' de x. Bom, ambas são primitivas da f pequena, então a derivada delas dá f pequena. Isso aqui é f de x menos f de x, que dá 0 para todo x no intervalo. Se a derivada da função é 0 no intervalo, essa função é constante. Então, como i é um intervalo, a derivada de uma função igual a 0 no intervalo é porque a função é constante. Então, f ou g menos f é constante. Então vamos colocar, isso implica o quê? Que g de x menos f de x igual a uma constante c para todo x em i. Isso implica que g de x é f de x mais c para todo x no intervalo. Tá? Ou seja, se eu pego quaisquer primitivas com uma função f pequena, elas diferem apenas por uma constante, desde que esteja no intervalo. Aí sim, eu caracterizo todas as primitivas de uma função pequena, f pequena. Basta encontrar uma primitiva e somando o conjunto, somando constantes. Tá? Então, o conjunto de todas as primitivas de uma função f pequena é o que a gente chama de integral indefinida de f. Observação, vou colocar aqui. Ó. Se a f pequena é definida de R com I um intervalo, então se f grande é uma primitiva de f pequeno, melhor, primitiva então eu já coloquei qualquer outra primitiva de f pequeno da forma qualquer outra primitiva g de f pequena da forma g de x igual a f de x mais c, onde c é uma constante real. Onde c aqui é um número real. Conjunto
de todas as primitivas de f pequeno é chamado de integral indefinida de f pequeno e é escrita e integral, isso aqui é o símbolo da integral, de f de x dx. Então a gente chama isso aqui de integral indefinida. Bom, a princípio isso aqui ainda não tem relação com a integral que a gente vai definir, tá? Integral definida. A princípio isso aqui é integral, a gente chama de integral indefinida. Aqui é a integral indefinida de f de x dx. Vamos calcular então alguns exemplos, né, de integral indefinida. Então a gente sempre tem que pensar, se eu quero calcular a integral indefinida, qual é a função que eu derivo e dá essa função daqui que a gente fala que é o integrando da função. Por exemplo, a gente tem isso aqui, que é a integral indefinida da função x elevado a n de x é igual, bom, essas duas coisas, né? Ela é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, se o n for diferente de menos 1, e 1 sobre x, perdão, ln do módulo de x, ln do módulo de x, se o n for igual a menos 1. Por quê? Se... Oi, Wander, eu acho que está meio pequeno ainda, não enxerga muito bem não. Aumentar aqui um pouquinho? Eu vou tentar aumentar então. Depois do igual ali. Aqui depois do igual? Tá. Vou aumentar. Por favor. É que às vezes a gente faz o igual aqui, mas aqui é fácil de aumentar. Isso aqui é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 para n diferente de menos 1 e ln do módulo de x para n igual a menos 1. Obrigado. Como aqui é a expressão menor, acaba diminuindo o tamanho da letra. Por que vale isso? Vamos considerar o primeiro caso, né? Se n for diferente do menos 1. Diferente do menos 1, então eu vou derivar de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Bom, lembra que a derivada, o n mais 1 aqui é constante, ela sai da derivada de x elevado a n mais 1. Bom, a derivada dessa função baixa o expoente e diminui o no expoente. Então, eu vou baixar o expoente, fica n mais 1. Aqui 1 sobre n mais 1 já estava aqui fora. Vezes x elevado. N mais 1 menos 1 dá n. Isso aqui é x elevado a n. E o outro caso, né? Quando n igual a menos 1, observa que essa função está definida no zero, né? Que aí aqui dá, na verdade, a integral de 1 sobre x. Quando n igual a menos 1, aqui é 1 sobre x, ela não está definida no zero. Então, se o n for igual a menos 1, a gente tem dois casos. Bom, se o x for positivo, então, vou derivar dx do ln do módulo de x. Bom, se eu estou com x positivo, o módulo de x é o próprio x, dx do ln de x
Então, a hora que eu derivo isso aqui, derivado da ln de x é 1 sobre x, ou x a menos 1. Se o x for negativo, eu vou derivar de dx do ln do módulo de x. Bom, se o x é negativo, o módulo de x é menos x. De dx do ln de menos x. Agora aqui eu tenho que usar a regra da cadeia, né? A derivada do ln é 1 sobre o argumento, 1 sobre menos x, vezes a derivada de menos x em relação a x, que é menos 1. Também dá 1 sobre x. Então, em qualquer caso, a derivada do ln do módulo de x dá 1 sobre x, que é o que a gente está calculando. Tá? Então, a gente sempre procura pensar qual é a função que eu vou... se eu quero calcular a integral aqui, qual é a função que eu vou derivar e vai dar o integrando aqui de dentro. Tá? Aqui só faltou, desculpa, aqui é mais c, né? Mais a constante. A integral indefinida é sempre a função mais c. Por quê? Isso aqui é o conjunto de todas as primitivas dessa função. Então, por isso que fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c e ln do módulo de x mais c. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ok? Ó.